Bendito, eterno, glorioso Deus, Pai, Criador de todas as coisas, revelador do Evangelho, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te glorificamos, te adoramos em o nome do Senhor Jesus, em nome do sacrifício eterno, ó Deus, e por este sacrifício, ó Deus, reconhecemos que nem a morte, nem a vida, ó Deus, mas a adoração, a reverência e o cumprimento aos teus projetos, é isto que nos importa, é isto que nos interessa. Por isso, Senhor, nesta hora, abre-nos o entendimento, esclarece-nos, dá-nos, ó Deus, a tua palavra, pois nós buscamos a libertação e o Senhor nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dá-nos graça, ó Deus, não queremos ser escravos e uma vez livres, ó Deus, queremos te adorar, e aí sim, em espírito e em verdade. Capacita-nos, ó Deus, para sermos o que o Senhor deseja que sejamos. Assim nós suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero que você vá, só uma pequena passagem para nós darmos início aos nossos pontos de vistas. 1 Samuel, no capítulo 16. Chegue até lá, no 1 Samuel, no capítulo 16. Você achou? 1 Samuel, no capítulo 16, diz: Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Amém. O que nós queremos observar nesse dia? Em nosso meio, no meio evangélico, se tem uma coisa que está acirrando os ânimos, é esse tal de voto, né? Por exemplo, os testemunhas de Jeová, eles têm uma visão que eles não votam, eles não servem o exército. E uma vez conversando com o Senhor, ele dizia assim, eu falei: por que vocês não servem o exército? Ele disse assim: se precisar dar um tiro em alguém, você acha que nós vamos dar? Você acha que nós que tememos a Deus, se precisar dar um tiro em alguém, nós vamos dar? Você acha que nós vamos para a guerra com a intenção de matar alguém? É esse o nosso conceito? É essa a nossa ideologia? Falei: não, não é. Nenhum cristão também pode ir para a guerra pensando em matar alguém, né? Aí, quer dizer, sai-se do seu país, vai invadir um país não sei de quem, com o objetivo de matar. Esse é um dos conceitos dentro de uma guerra. Existem mais do que esses conceitos dentro de uma guerra. Amém? Não existem só esses conceitos. Só esse conceito não seria o bastante para nós dizermos que não teríamos armas, não teríamos exército, etc., não guardaríamos as fronteiras. Não seria argumento suficiente. A história é muito mais longa, a história vai muito mais além, mas esse já é um argumento para os testemunhas de Jeová e para muitos de nós, com toda certeza, um argumento suficiente que seria para não servir o quartel. Por quê? Porque a Bíblia diz: não matarás. E como eu não tenho o poder de julgar todas as vezes que Deus ordenou morte no Antigo Testamento, foram ordens ordenadas sujeito à sua lei,
ao prisma da visão de Deus e não da visão do homem. Você vê que certa vez houve umas pessoas que foram pegas transgredindo o sábado e o caso foi apresentado a Moisés. Moisés poderia dizer simplesmente o quê? Mata. Não, mas a Bíblia não diz que foi assim. A Bíblia diz que Moisés foi consultar ao Senhor e o Senhor, Deus, disse: apedreja até a morte. Então, o conceito de morte tem que ser determinado por Deus. Só Ele dá a vida, só Ele dá a morte. Nós criamos na nossa sociedade uma série de coisas, algumas nós não conseguimos nem reprovar. Por exemplo, uma pessoa que está por aí aprontando, quem vai ser contra o veredito de que essa pessoa seja presa, fique encarcerada, até que apresente pensamentos, condutas diferentes? Ninguém vai ser contra. Você vai ser contra prender uma pessoa que está invadindo casas, arrombando casas, roubando as coisas dos outros, sujeito a matar alguém? Você vai ser contra a prisão de um cidadão desse? Claro que não vai ser contra, nem cidadão não é considerado. Então, só que a coisa é muito complexa. Essa questão, lei de homens versus lei de Deus, isto é complexo. Nós precisamos estudar, orar, receber de Deus. Uma coisa nós já sabemos, que a lei do nosso Deus não se curva a nenhuma, não se submete a nenhuma, e isso aí é ponto final. Jesus Cristo morreu para consumar o testamento chamado Evangelho. Ele falou: se um testador permanece vivo, o seu testamento nunca entrará em vigor. Não é lógico? É lógico. Então ele falou: é necessário que eu morra. Quando ele morreu, agora o testamento dele tem valor. Só que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, o que vemos? A coisa é muito complexa. Por isso que eu gosto muito de uma palavrinha chamada direção. O que é a direção? É quando você vai para a intimidade com Deus, busca a Deus na intimidade e Ele revela o que Ele quer da sua vida. Não é o simples fato de eu dizer: Deus, eu não vou servir o exército. Não, mas e se Deus disser assim: não, passa 1 ano lá, passa 2 anos lá, eu tenho um plano. Opa, amém, irmão? Nós não aprendemos que o Evangelho é um se sacrificando pelo outro? Não é assim que funciona o Evangelho? Jesus se sacrificou por Pedro, Paulo, Tiago, João. Aí vem Paulo, Pedro, Tiago e João se sacrificou por mais um montão. E os missionários foram se sacrificando, e martírio, e largando suas casas, e perdendo suas famílias, vendo seus filhos assassinados. Nós já não aprendemos isso, que o Evangelho é um se sacrificando pelo outro? Então, às vezes, por exemplo, eu não gostaria de fazer uma determinada faculdade. Aí Deus diz assim: não, faz a faculdade tal, porque eu tenho um plano. Opa, então eu vou me sacrificar. Vou dar o meu tudo e o meu melhor naquela faculdade. Por quê? Porque Deus tem um plano. Servir a Deus não é eu abrir mão da minha vontade para que a vontade de Deus permaneça. Servir a Deus não é eu me enquadrar como servo e ter Jesus como Senhor. Se eu sou servo, você já viu um servo cheio de vontade? Escolhendo o que vai fazer? Não, servo obedece ordens. Quem não obedece ordens não é servo, é senhor. Amém? Então, nós precisamos entender, as coisas são realmente complexas, mas nós precisamos, muitas vezes, expor alguma opinião. Isso é certo que vamos ser cobrados, é certo que as pessoas vão querer saber o que pensamos, e aí a gente tem que cair para dentro do estudo. Tem coisas que são toleráveis, tem coisas que são intoleráveis, tem coisas que dá para deixar passar, tem coisas que não dá para deixar passar, porque é um complexo muito grande quando se fala de lei de homens e lei de Deus. Para nós, sabemos muito bem,
a igreja não se sujeita à lei de homens. Por exemplo, no ano de 2000, Deus me mandou abrir uma rádio comunitária. Deus mandou abrir uma rádio comunitária e eu acreditei que eu pudesse, inocentemente, usando a lei, ir lá e legalmente abrir uma rádio comunitária. Quando eu cheguei lá com a situação, me deparei com uma situação que é irreal. Eles não permitem. Eles dizem que é permitido abrir a rádio comunitária, mas tipo assim, você me traz uma declaração da tua bisavó, né? Me traz a maternidade que o teu tataravô nasceu. É coisa desse tipo, ou seja, é mentira. Eles dizem que é permitido, mas o que eles exigem ninguém consegue. De modo que hoje, para existir uma rádio comunitária legalizada, ela tem que pertencer a um político. Um político tem que estar por trás dela, porque pela sua influência, quando ele pertence a um partido, né, não seria influência partidária, tem a influência do político, ele consegue sustentar aquilo ali numa boa, sem nenhum problema. Por exemplo, hoje nós temos várias rádios comunitárias na Rocinha. Eu estive lá na Rocinha conversando com um tal do Catana, né? Quem é de lá daquela? Não tem a rádio Catana? É Catana que eles chamam. O que acontece? Eu estive conversando com esse cidadão e ele falou claramente para mim, olha, hoje eu só estou com a rádio aberta, funcionando, porque aqui eu dou um espaço para todos os políticos. A Rocinha é um complexo de voto, os políticos vêm para cá e eu dou espaço para eles. Ele falou, senão já tinham me fechado há muito tempo. Eu fui em outro camarada também, de uma rádio lá na Rocinha, e conversando com ele, ele falou assim, não, os políticos vêm aqui e fazem o programa deles. Eles até pagam, mas eu dou liberdade para todo mundo. Se não der liberdade, ele falou, eles fecham. Então, mais do que nunca, né, ainda mais pelas documentações exigidas, está aprovado. Então, o que acontece? Jesus falou comigo, Jesus ainda falou assim, eu tenho um presente para você até o meio do ano. Irmão, e foi exatamente o meio do ano. Lá no dia 15 de junho, eu estava botando no ar a rádio Nova Geração FM, em 107,5. Quem lembra? Pois é, né? A radinha abençoada que, olha, as pessoas telefonavam para cá chorando. Era uma coisa impressionante. Tinha gente que não se contentava, saía procurando, vinha bater aqui na porta. Não, eu queria conhecer vocês. Eu queria ver de onde sai essa voz. Era uma coisa impressionante. Mas nós não conseguimos legalizar a rádio. E eu, quando vi que não ia conseguir legalizar, mesmo gastando o dinheiro pouco que tinha, rodando para tirar documento, entrando com estatutos, contratando advogado, uma série de coisas, eu vi, não vou conseguir legalizar a rádio. Mesmo assim, com uma permissão provisória, que na verdade não servia de nada, segundo me informaram na Associação das Rádios e TVs Comunitárias, falaram, não adianta isso aí, tu tem isso aí, te deram isso aí, mas a hora que eles quiserem fechar, eles fecham. Você continua ilegal. Falei, não tem problema, Jesus mandou abrir, eu vou abrir. Então eu sabia o quê? Que estava transgredindo a lei dos homens, mas estava obedecendo a lei do meu Deus. Resultado, a rádio ficou no ar 10 anos. Você pode dar glória a Deus por ela? Muita gente conheceu a verdade por causa disso aqui. Mas muita gente, por causa dessa minha transgressão por 10 anos, aqui a Anatel está logo ali, eu debaixo do nariz da Anatel, eu sustentei uma rádio clandestina por 10 anos e ganhei muitas almas para Jesus. Abri a vista de muita gente. Alcançamos pessoas em todo o globo terrestre. Tinha gente que telefonava para cá dizendo assim, olha, eu estou gravando as mensagens de vocês, estou mandando para os Estados Unidos. Estou gravando as mensagens de vocês, eu tenho uma colega na Europa, eu estou mandando para lá.
vinha outro e dizia, eu estou gravando as mensagens de vocês, estou mandando para a África. Eu dizia assim, meu Deus, que isso? O que eu não podia fazer, as pessoas estavam fazendo, mas a base era conosco. Então, eu transgredi por 10 anos com uma rádio, na visão deles, né, clandestina, e eu alcancei o projeto de Deus, até que Deus disse, basta. Quando Deus disse basta, também foi glorioso, e muita gente questionou, por que a rádio saiu do ar? Saiu do ar porque Deus disse basta. Ele mandou abrir, ele determinou a hora que ia fechar, fechou, acabou a história, está fechado. Eu tenho plena convicção que foi Deus que fechou. E como Deus mostrou uma série de situações gloriosíssimas. Então nós já sabemos muito bem que quando se trata de ordem de Jesus Cristo, para nós não existe lei. O nosso Cristo não se curva a leis de homens. O nosso Cristo não se curva a leis de homens. Ele tem como operar com o seu poder, com a sua glória. Então, quando se trata de igreja, isso é fato. O que Jesus me mandar fazer, eu não quero saber se existe artigo, parágrafo, se tem cadeia, o que tem, o que deixa de ter, não me interessa. O que Jesus me mandar fazer, irmão, acredite, está feito, eu vou e faço. Custe o que custar. Eu só falei com Jesus alguns anos atrás o seguinte, Senhor, fala comigo e só me deixa entender uma coisa, que é o Senhor falando. Se eu entender que é o Senhor falando, eu juro pelo meu sangue que está feito. E assim Deus tem me dado essa graça. Então nós sustentamos uma rádio, irmão, clandestina, debaixo do nariz da Anatel por 10 anos. Por 10 anos. Resultado, há poucos dias, aí eu tive que pagar um negócio que eles chamam. O que eu paguei? Eu paguei, até esqueci agora de quanto paguei, lembra? Eu paguei, eles me impuseram, poxa, você não pode ter uma rádio. Eu falei, não pode não. Então tá bom, fecha aí. Jesus já tinha falado basta, já tinha falado que estava encerrado. Aí, não pode ter. Eu falei, e esses papéis aqui? Eu sabia de tudo. Não, mas esses papéis não são válidos, tal, tem que fechar. Eu falei, então tá bom, pode fechar. Estava feliz da vida, porque eu já sabia que tinha cumprido todo o projeto de Deus, a coisa foi muito gloriosa. Aí eles me fizeram pagar, eu não lembro agora, me fugiu da memória, irmão, mas foi uma quantia tão besta, era R$100 por mês que eu tinha que pagar, durante 6 meses, R$100 por mês. Tinham imposto um monte de coisa, tinha imposto não sei quantos mil-reais, falei assim, não pago não. Ah, quanto você paga? Eu pago só R$100 por mês. Se for para uma instituição de caridade. Aí me apresentaram o hospital de psiquiatria. Até, se os irmãos quiserem fazer uma visita a esse hospital de psiquiatria, você vê um outro mundo, uma realidade, irmão, muitas vezes que a gente está longe delas. E eu fiquei feliz, eu falei, legal, esse aí. Quando ele falou, então nós temos aqui algumas entidades, eu falei, só não quero espírita. Aí, não, nós temos aqui um hospital de psiquiatria. Beleza, então bota aí, eu tenho prazer em contribuir para esse hospital de psiquiatria. E dávamos em mercadoria R$100 por mês para aquela entidade. E para mim foi muito gratificante poder ajudar. Fiz isso porque foi um projeto de Deus. E as coisas vão acontecendo. Então, por 10 anos, eu transgredi a lei e transgrido por mais 10, 20, 30, 40, 50, desde que o meu Deus me diga, faça, eu vou e faço. Amém? Então, ninguém aqui, por mais que você entenda diferente, seja lá o que quer que a gente fale aqui, nunca entenda que nós, geração Jesus Cristo, nos sujeitamos à lei de homens. Nós não fazemos isso. Pode botar um revólver ou um canhão na nossa cabeça, explodir nossa cabeça, mas nos curvar à lei de homens, nós não nos curvamos. Eu não aceito regra feita no Congresso para reger o povo que se chama pelo nome do Senhor. Isso aqui é fato, ponto final, está encerrado. Então vamos voltar aqui
para a nossa questão do voto. Você viu o texto que nós lemos aqui com relação a Davi? Mas antes de Davi existia um rei chamado Saul. Quando o povo de Israel rejeitou a Deus, no ponto de vista do próprio Deus, Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. O povo pediu um rei, o que Deus fez? Eu vou dar para eles o rei que eles querem. Eles pediram um rei, mas Samuel, quem vai decidir quem é este rei? Sou eu. Aí quando você lê o texto, você vai ver, Deus fala com Samuel e diz para ele, vai te procurar um jovem, porque está querendo saber aonde foi parar a novilha do seu rebanho. Quando este jovem vier te procurar, você ungirá ele como rei sobre Israel. Ele será rei em Israel. E assim aconteceu. Saul perdeu a novilha, percorreu, não achou. Um colega de Saul diz assim, ó, tem um profeta aí na cidade. Eu tenho aqui uns pães que a gente pode dar de oferta para ele. Vamos lá. Aí foram lá e Samuel disse, você será príncipe sobre o povo do Senhor. Quem escolheu Saul como rei? Deus. Mas quem pediu o rei? O povo. Já que o povo pediu o rei, o povo não podia eleger esse rei? O povo não podia escolher esse rei? Não. Sobre o povo de Deus, a liderança só vem de Deus. Sobre o povo de Deus, a liderança só vem de Deus. Aí você vai dizer assim, não, mas pastor, tem uma igreja lá que está lotada. Então aquela liderança lá, que eu sei que não é de Deus, profanada, corrompida, idólatra, na maçonaria, pastor, e aquele líder lá, então ele é de Deus? Não, meu irmão, a questão é que o povo que lá está, não é de Deus. Entendeu? Deu para entender? O povo não é de Deus. O povo não é de Deus. Por isso aquela liderança está sobre ele. Porque quando o povo é de Deus, o que Deus fez com Saul? Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Vai lá na casa de Jessé, o belemita, e ungirás um rei para mim. Esse vai voltar a governar sobre o meu povo. E mais Saul? Saul eu já rejeitei. O povo é meu, mas Saul não é mais meu. Então eu rejeitei. Amém? E logo o povo viu quem era o novo rei de Israel. Quando Deus vem à casa, quando Samuel vem à casa de Jessé, Deus diz assim, como diz o texto aqui, né? No verso 3, convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar, a quem eu te disser, sou eu que vou falar, a quem eu te disser. Lá tem 8 e eu escolhi 1. E aos olhos de Samuel, a história poderia ser bem diferente. Porque Samuel, quando viu o primogênito, o mais bonito, o mais forte, ia ungir. Mas Deus falou com ele, não, Samuel, eu não escolhi esse. E passaram-se os 7 principais, e Deus falou com Samuel, nem a este, nem a este, nem a este. E ele falou, mas acabaram-se os filhos? Aí o homem disse, não, tem mais um lá no campo. Aí Samuel entendeu e falou assim, então pode chamá-lo, porque nós não sentaremos à mesa enquanto ele não vier. Quando Davi chegou, o caçula, o menininho, foi esse que foi ungido como rei de Israel. E veio anos depois a assumir o trono. Então, de novo, quem escolheu o outro rei para reinar sobre o povo de Deus? Quem escolheu? Deus. Deus. Ou seja, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que no mundo existem 2 reinos. Existe o reino de Deus e existe o reino do diabo.
porque a Bíblia só tem nos ensinado a existência no mundo de dois reinos. Jesus falou, o mundo jaz no maligno, diz a Bíblia, né? Jesus disse, o príncipe deste mundo se aproxima e nada eu tenho com ele. Paulo disse, é o Deus deste século, Satanás, o Deus deste século. Então o que nós vemos nesse mundo? Nós vemos a ação de dois reinos. Lá estava o mundo, né, governado pelo diabo. Vem Jesus e disse, eu edificarei a minha igreja contra as portas do inferno. Ou seja, Jesus está edificando o reino de Deus dentro do reino de Satanás. É assim que eu entendo. Porque Jesus está no mundo, que ele diz está no maligno, que ele diz o príncipe deste mundo é o diabo se manifesta em Mateus 4, Lucas 4 e diz para ele, olha os reinos do mundo e a sua glória, tudo isso me foi entregue, eu dou a quem quiser e eu dou tudo para você se tu prostrado me adorares. Quando Jesus diz, não, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, o mundo jaz no maligno. O que nós vemos nesse mundão? Nós vemos a presença de dois reinos. Agora eu te pergunto, o que eu tenho a ver com este reino do diabo? Eu não tenho nada a ver com ele. Eu não tenho nada a ver com aquele reino lá. A minha questão é este reino de cá, o reino de Deus. Só que tem crentes que até hoje ainda não tiraram o seu pezinho lá do mundo. Sabe, meu irmão? Tem gente que ainda diz, não, eu sou um cidadão. Da onde? Do reino de Deus ou do reino do diabo? De que mundo nós somos cidadão? Com relação à nossa estadia nesse mundo, como que nós somos chamados? Peregrinos e forasteiros. Quem é peregrino e forasteiro é cidadão daquele lugar? Eu não entendo dessa maneira. Sabe o que acontece? Nós precisamos, para ter uma vida plena, para alcançarmos o sacerdócio de Cristo, para ficarmos isentos das influências deste mundo, para vivermos o sobrenatural, nós temos que pertencer exclusivamente a este reino de cá, o reino de Cristo, em 100%. Se eu admitir que eu pertenço àquele reino de lá, eu estou sujeito às coisas que acontecem lá. Mas se eu não pertenço, se eu não me envolvo com aquele reino de lá, eu estarei sujeito a somente às coisas que acontecem no reino de Deus. Por que muita gente cai enferma? Por que muita gente sofre acidente? É porque no reino espiritual, no mundo espiritual, a pessoa está com um pezinho aqui e um pezinho lá, meu irmão. Não despiu-se totalmente das suas roupas. Eu não estou falando, então eu não vou trabalhar. Não, o povo de Deus sempre não trabalhou. Jesus não falou, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Não podemos confundir as coisas. Temos que ir para Mateus 6,6 e achar a direção para as nossas vidas. Então, existe dois reinos. Qual é o projeto? O reino de Deus é luz e o reino do mundo, trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. Se eu encampar o reino de Deus violentamente, né? Ou seja, com todas as minhas forças, eu serei capaz de influenciar no reino do mundo de tal maneira que eu transformo o reino do mundo em reino de Deus. Como que reino? As pessoas, né? As pessoas começam a pular fora dos sistemas, como nós pulamos. O que é o sistema do mundo? É a idolatria, a feitiçaria, a bruxaria, a corrupção, a sem-vergonhice, a pedofilia, o homossexualismo. Tudo isso que se vê hoje dentro do espiritismo, dentro da Igreja Católica. Os maiores pedófilos de toda a história são os padres. Várias igrejas nos Estados Unidos, igrejas católicas, foram fechadas, mais de 20 foram fechadas agora
neste ano que passou, de 2011, foram fechadas dezenas de igrejas porque foram acusadas de pedofilia tão veementemente que não conseguiram subsistir mais. Várias organizações católicas são os que lideram. Então, isto é reino do mundo e nós pertencemos ao reino de Deus. Então tá, vamos voltar então a falar dessa bendita questão de voto, que muita gente diz que é o exercício da cidadania. Uma das poucas coisas é que, se uma pessoa não vota, ela não pode renovar um passaporte. Ora, quer dizer que eu não voto, então eu não tenho direito a renovar ou tirar um passaporte. Isso é cidadania? Você acha que isto é cidadania? Outra coisa, uma pessoa que não vota, ela não pode participar de licitações públicas. Bela cidadania. Outra coisa, não pode retirar empréstimos bancários. Daqui a pouco não vai nem poder atravessar a rua. E outra coisa, essa aqui eu achei muito interessante. Se a pessoa é um funcionário público, ela terá o seu salário bloqueado. Aí vem alguém e diz assim, nós temos que exercer o nosso direito de voto. Votar é cidadania. É mesmo, eu quando leio essas coisas eu não consigo achar onde foi parar a cidadania. O camarada está botando uma arma na minha cabeça, está dizendo assim, tu tem o direito de votar. É assim que eu entendo, irmão. Cada um entende do seu jeito, mas com tudo isso aqui, quer dizer que se eu tivesse prestado um concurso público, não quero mais votar, nenhum desses candidatos, a política está uma pouca vergonha, é ladrão para todo lado, eu não voto mais, então teu salário vai ficar bloqueado. Se duvidar, qualquer hora invento aí um argumento até para demitir o camarada. Isto é cidadania? Isto é direito? Ou como eu botei aqui, voto, direito ou ditadura? Existem pessoas, aqueles chamados intelectuais, né? Estão aí se debatendo na internet, escrevendo livro, querendo provar para o povo que votar é ditadura. Essa questão do voto é ditadura. O voto não é livre, como estão dizendo por aí. O voto não é voluntário, o voto é obrigatório. Você está sendo tolhido nos seus direitos de cidadão, então isso não é cidadania. Mas tem gente que vai discutir contigo, não, eu tenho que exercer o meu direito de cidadão. Isso, irmão, dá realmente, a história não se encerra aqui, não tem como se encerrar aqui, mas dá muito, como se diz, né, muito pano para manga. Agora, eu não concordo com isso. Eu não concordo que uma pessoa seja obrigada a votar. Na Europa, época de eleição, o que é que eles fazem? Eles instalam várias urnas no meio da rua. Várias urnas. Em várias ruas, as ruas principais do bairro, eles instalam várias urnas nos grandes centros. Aí você está passando por ali, quer votar? Pega uma cédula, escreve e põe. Anota, obviamente, anota a sua documentação, né? Senão, uma pessoa vai lá e vota 10 vezes. É controlado, não é bagunça não. A pessoa vai ali, pega a cédula, preenche com a documentação, vota e deixa lá na urna. Isso sim, não tem nenhuma cobrança, nenhuma imposição. Isto sim é democracia. Isto eu considero democracia. Agora, você passar sem pedido de viajar, você
Sim, inclusive você não pode participar de concurso público. Se você tem a intenção, vamos dizer aí, eu gosto tanto da carreira, sei lá, qualquer carreira pública aí. Se você achar que quer seguir uma carreira dessa, se você não vota, você não vai conseguir. Porque no dia da sua inscrição, vão te fazer a seguinte pergunta: título de eleitor? Quando você apresenta o título de eleitor, depois eles vão lá com o número do seu título, joga nos arquivos acho que é da Receita Federal. Se constar que você não votou nas últimas 3 eleições, seu título está cancelado. Se você não quiser votar, você tem que pagar uma taxa. Essa taxa varia de R$ 1,50 a R$ 3. Não votou, aí você tem que justificar o porquê de não ter votado e você vai pagar uma multa. A multa varia nessa dimensão. Inclusive, aquele jornalista Ricardo Boechat, da Band News, metendo malho nos políticos, como sempre, ele falou assim: eu não vou mais naquele negócio há muitos anos, eu pago os R$ 3 de multa e pronto. Mas tem que pagar. Mas não deveria ter que pagar. A gente paga imposto quando compra arroz, feijão, ovos, compra um carro, IPVA, tudo que você faz nessa vida você paga imposto, você não consegue viver sem imposto. Aí tem outra pergunta. Qual é a outra pergunta? A outra pergunta que algumas pessoas já me fizeram, né? Eu estou falando essas coisas todas, você organiza aí as suas perguntas, o pessoal da internet, né? Eu tenho certeza que a gente não vai concluir tudo por aqui, mas aí me fizeram uma pergunta, tipo assim: você não desfruta das coisas que o Estado faz? Tipo, saúde, o que mais? Transporte, educação. Meu irmão, olha só, isso não é uma obrigação do Estado, não? Meu pai pagava impostos de uma ficha, na época, lembra da ficha telefônica? Que se botava no orelhão para fazer uma ligação, né? Aquilo já vinha com os impostos. Meu pai já pagava impostos, eu pago impostos, meus filhos vão pagar imposto, todos nós pagamos impostos. O governo arrecada bilhões anuais. E se o governo que tem esses bilhões anuais não investir em fazer alguma coisa, por favor, para que esses bilhões vão ficar no cofre público? Sei, para o PT roubar 70 deles, né, como se roubou agora. O PT roubou 70 milhões agora, tem gente até presa. O garotinho roubou 100 milhões de reais. Um garotinho, aquele crente, vocês conhecem aquele crente chamado garotinho? Tem muito que crescer ele ainda. Roubou 100 milhões, ele com a família dele, roubou 100 milhões, está com todos os seus bens penhorados. Grandes coisas ter os seus bens penhorados, se ele tem 100 milhões guardados debaixo da cama. Grandes coisas, que penhorem tudo. Se cada vez que ele roubar 100 milhões penhorarem os bens dele, ele está feliz da vida. Saiu uma lista publicada por órgão oficial do governo, uma lista com todos aqueles condenados que está provado que roubaram coisas. Uma lista, irmão, todos os cristãos evangélicos que são políticos fazem parte dessa lista. Todos, não escapou nenhum. Todos aqueles que têm ganhado voto nos púlpitos aí das Assembleias de Deus, dos batistas, metodistas e presbiterianos, todos eles estão na lista negra da Receita, como ladrões, como gente que defraudou e desviou as verbas públicas dos nossos impostos. Você hoje passa em ruas esburacadas, é porque os nossos, abre aspas, nossos irmãos crentes estão roubando dinheiro lá dentro do Congresso. Não são só eles, a lista é muito grande, não dá nem para apresentar num quadro desse tamanho. Então, meu irmão,
eu desfruto da educação? Ah, eu desfruto, mas eu não pago imposto. Mas se eu pago imposto, me isenta dos impostos, aí eu não tenho direito à educação. Me isenta dos impostos, aí eu não tenho direito a um hospital público, se bem que mesmo com imposto você não tem direito. Você não tem direito, você não consegue atendimento no hospital público, mesmo. Não consegue. Outro dia eu fiz um teste, tem um posto de saúde aqui perto. Eu fiz um teste, eu falei, vou fazer um teste. Cheguei lá, estamos com esse caso e esse assim, essa situação. Aí a pessoa perguntou assim, você tem inscrição aqui? Tem inscrição, quer dizer, para ser atendido num posto, eu tinha que ter inscrição no posto. Ora, aí eu falei, não. Eu falei, e esse pessoal todo aí que está esperando, eles têm inscrição? Eu falei, tem inscrição. Aí ela falou assim, não, mas eu posso abrir aqui uma ficha para você fazer a sua inscrição. Eu falei assim, tá, e quando que eu vou ser atendido? Ela olhou e falou assim, mais ou menos daqui a uns 23 dias. Falei, o que eu faço? Encomendo meu caixão? O meu enterro sai primeiro do que o atendimento. Então mesmo, essa é a realidade. Dizem por aí que tem um político, eu não vou falar que eu não quero fazer propaganda dele, dizem que tem um cara que está mexendo nisso aí, que está melhorando muito. Tomara, né? Afinal de contas, nós pagamos impostos altos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Brasil está no ranking do 4º país que paga os maiores impostos. Quarto país. E dizem que somos país de terceiro mundo. Já pensou se fôssemos do primeiro? 4º, os maiores impostos. O nosso combustível é o 3º mais caro do mundo. A gasolina que pagamos é a 3ª mais cara do mundo. Na Venezuela se compra 1 litro de gasolina a 60 centavos. Aqui no Brasil tem lugar que já está cobrando R$3. Mas nós temos pagado impostos. E como? Se você tem carro então, nem se fala. Pagar um combustível a R$3, como você paga imposto? Se você paga, você tem direito e ponto final. Amém, meu irmão? Agora, se eu não quiser votar, eu não voto. Tem que ser assim, teria que ser assim. Quem não quer votar, não vote. Abre a eleição para quem quer votar. Não, mas eles punem quem não quer votar. Se pune, não é direito, não é exercício de cidadania, não é. Você pode continuar votando, ninguém está dizendo aqui para não votar, não. A finalidade não é nada disso, nós estamos apenas expondo pontos. Então, é o exercício da cidadania. Mentira! Exercício da cidadania seria uma atitude voluntária da minha parte, sem punição. Se eu tenho punição, como que é o direito da livre espontaneidade do exercício da cidadania? Não é, isso não é verdade. Se eu sou punido, se amanhã depois eu quiser fazer um concurso público, eu não posso. Se eu quiser tirar um passaporte, eu não posso. Isso é cidadania? Isto é democracia? O que é democracia? Democracia, diz-se a definição, que é o governo do povo para o povo. Isto é democracia. Mas o país todo é contra essa arbitrariedade do voto e não muda nunca isso. Por quê? Isso prova que, na verdade, nós não vivemos democracia. É só uma maneira de enganar e iludir o povo. No Novo Testamento, para nós concluirmos, no Novo Testamento, nós vemos o Senhor Jesus escolhendo líderes. Para onde? Para o seu reino, para a igreja. Diz a Bíblia que ele foi a um monte e lá orou a noite inteirinha. Quando desceu, ele escolheu 12 homens, deu a esses os nomes de apóstolo, que significa enviados. Então, Jesus escolheu 12. Escolheu diretamente. Não pediu ninguém para votar. Não convocou sinédrio. Não convocou reunião. Ele foi e escolheu.
É assim que acontecem as coisas no reino de Deus. Aí depois, lá na frente, um homem chamado Paulo, como nós conhecemos, o Saulo de Tarso, Jesus se manifesta para ele pessoalmente, derruba ele do cavalo, lembra? Se manifesta para ele e diz assim: Saulo, eu tenho um projeto contigo, tu vai pregar para reis, tu vai pregar para os gentios, tu vai pregar até para o povo de Israel. Então, essa é a tua missão, eu estou te escolhendo, vai. É Deus se manifestando pessoalmente, como fez com Jeremias, com Isaías, com Ezequiel, com Obadias, com Amós, com Neemias, como Deus se manifestou a Moisés, a Abraão, a Gideão, a Josué e todos aqueles que foram chamados por Deus receberam uma direção pessoal e os sinais operados na vida destes homens, todo mundo viu. Todo mundo viu. E cada vez, como nós vimos na história dos reis de Israel, quando alguém passava a transgredir a lei de Deus, ele era cortado, às vezes até morto pela espada dos inimigos. Outro detalhe, o maior rei da história de Israel chamou-se Davi. Davi governava com um estatuto. Que estatuto era esse? A lei de Deus. Davi governava com a lei de Deus. Ele tinha que seguir a lei de Deus. E até ele, quando transgrediu a lei de Deus, lembra, no adultério, pagou muito caro. Então, irmão, fica aí só um ponto de vista para cada um pensar, porque talvez para o futuro a gente venha a ser muito questionado. Eu não sei o que Deus vai trazer conosco, porque hoje nós temos frases terríveis, que é Bíblia sim, Constituição não. Alguns entendem isso, outros não. Nós temos a frase, morrer por Cristo sim, morrer pela pátria nunca. Será que todo mundo entende um negócio desse? Vai chegar uma hora que nós seremos duramente questionados, e nós, uma vez pensando nessas questões, o Espírito Santo vai ministrar à nossa mente, às nossas concepções, as respostas que devemos dar. Mas é bom que a gente já vá pensando, né? Pensando que eu falo, irmão, é pesquisando, né? E orando sobre essas coisas. Porque vai chegar a hora que algum advogado, juiz, promotor, alguém que se pensa ser alguma coisa, vai estar diante de nós para nos questionar, que nem o delegado disse para mim, né? O que você tem contra a Constituição? Ou seja, ele detectou que a Constituição não tinha para mim o mesmo valor que tinha para ele. Amém? Então nós vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta.